Tudo bem, pessoal? Vamos aí para a nossa aula 2 de estatística básica. Vamos falar um pouquinho de tabelas e gráficos, né? Alguns gráficos, né? Não vamos falar de todos, é claro. Nos exercícios propostos aí, eu posso apresentar mais algum gráfico, que a gente sabe que tem questões de concursos e vestibulares que estão aparecendo aí, gráficos não antes estudados, né? No ensino médio, tá bom? Bom, primeira coisa, né? Para elaborar um gráfico, a gente tem que ter um levantamento de dados, né? Tem que ter dados coletados. Então, nós vamos pegar esse exemplo aí para usar em vários gráficos e outros eu não vou utilizar esse exemplo porque ele é mais indicado para determinados tipos de gráfico, tá bom? Então vamos supor aí que tivemos uma pesquisa realizada com 40 alunos de uma turma, né, de certa escola. E nessa pesquisa foi perguntado aos alunos, né, a cor dos olhos, né, ou verificada a cor dos olhos de cada aluno, né? Então essa coleta desses dados nos forneceu as seguintes informações. Ó. Dos 40 alunos, 20 possuem olhos castanhos, 14 possuem olhos pretos, né? 4 possuem olhos verdes e 2 possuem olhos azuis. Ok? Então a gente vai montar a tal tabela, né? O que é essa tabela? Primeiro, tem que ter um título, né? Segundo, tem que ter uma fonte. Mesmo aqui no caso, dados coletados pelo autor, tá? Geralmente, a gente coloca na tabela a frequência absoluta, né? E aqui as especificações daquilo que foi pesquisado, né? Também colocamos uma linha total para somar, né? Onde faz sentido realizar a soma, tá? E também é muito comum aparecer a frequência relativa. Ou frequência relativa em forma decimal ou na forma de percentagem, né? Porcentagem, que é tudo a mesma coisa, tá bom? No caso aqui, a frequência absoluta é a quantidade de alunos que têm olhos castanhos daqueles 40, né? Aqui o 14. Esse 14 já é aqueles que têm olhos pretos, o 4 verdes, os 2 azuis. Somando tudo, tem que fechar o total que eram os 40 alunos, tá bom? A frequência absoluta acumulada, a medida de cada mudança aqui, no caso dos olhos, né? No nosso caso foi olhos, mas podia ser quantidade de irmãos, podia ser idades, né? Podia ser residentes na família, podia ser várias coisas, né? Vai se acumulando, por exemplo, primeiro 20, próximo é o anterior, mas a frequência absoluta da segunda linha, o próximo é o anterior, mas a frequência absoluta da terceira linha, o próximo, que no caso é o último, tem que dar o total, tá bom? O que é a frequência relativa? Por exemplo, o 0,5 é a quantidade de olhos castanhos dividido pelo total. Você faz a divisão aí que você vai ver que vai dar 0,5, tá bom? Por exemplo, 0,35 é 14 dividido por 40. Sempre a quantidade da frequência absoluta, né? A frequência absoluta dividido pelo total, no caso aqui de pesquisados, tá bom? 0,1, 4 dividido por 40 e 0,05, 2 dividido por 40. E a frequência relativa em porcentagem, né? É a forma de porcentagem. 0,5 decimal significa o quê? 50%. Não coloquei aqui o símbolo de porcentagem, mas já está escrito que é porcentagem, né? 0,35 é o quê? 35%. 0,1 é o quê? 10%. 0,05 é o quê? 5%. Somando tudo aqui, tem que dar 100%. E somando a frequência relativa aqui, vai ter que dar o quê? 1. Tá bom? Sempre 1. Isso já vai acostumando com isso, que tem muito a ver com probabilidade, tá? Bom, então é isso. Isso aí é um exemplo de tabela, ok? Vamos passar para o próximo aí. Gráfico de colunas é o nome mais conhecido, eu acredito aí, principalmente divulgado
esse nome nos livros didáticos que temos no Brasil, mas ele também é conhecido como gráfico de barras verticais, né? Pegamos o mesmo exemplo anterior. Vocês já devem estar bem acostumados, que devem ter estudado isso no fundamental, né? Fizemos as colunas aqui, né? Tem que ter uma escala. Tudo aqui, por exemplo, a escala aqui está de 5 em 5, ok? Então, por exemplo, castanhos aqui 20 pessoas, pretos 14 pessoas, não coloquei aqui, verdes 4 pessoas e azuis aqui, ó, 2 pessoas, tá? Esse é o gráfico muito comum, vocês devem estar acostumados, então eu já vou passar para frente. Gráfico de barras horizontais. Muitos autores chamam ele só de gráfico de barras, né? Enquanto esse anterior só gráfico de colunas, tá? Mas eles têm esses nomes também, ó. Esse de barras verticais e esse aqui de barras horizontais, tá bom? Mas se vocês verem só gráfico de barras, em algum livro, em alguma pesquisa, realmente tem isso aqui. É basicamente aquele outro gráfico na forma, no caso aqui deitado, né, vamos dizer assim, na horizontal, tá? É o gráfico de colunas lá na forma horizontal, né? Ou seja, aquele vertical praticamente na forma horizontal. Também é bem simples, não temos muito o que falar desse gráfico. Então vocês viram que aquela coleta, né, foi boa para fazer o gráfico de colunas, foi boa para fazer o gráfico de barras horizontais, né? Mas ela não é boa, aquele tipo de situação não é boa para todos os gráficos, tá bom? Por exemplo, aqui o exemplo está dizendo a quantidade de precipitações em um certo bairro aí de Betim, tá? No ano de 2019. Precipitações, chuvas, né? Quantas chuvas? Não está falando em milímetros, tá bom? Mas podia ser em milímetros, né, de água nos determinados meses. O que é o gráfico de linhas, né? E para qual que é a serventia dele? Realmente o gráfico de linhas é variações de determinada ocorrência, né? Durante um intervalo de tempo. Tanto é que aqui, ó, por exemplo, os meses do ano de 2019, no caso, quantas chuvas tiveram nesse bairro em janeiro? 27, em fevereiro 19, em março 15, abril 6, maio 4, junho e julho 1 a cada um, agosto 3, setembro 8, outubro 6, novembro 12 e começa a subir de novo, dezembro 25, precipitações. Aqui não está falando em tempo de chuva, né? Está falando que choveu. Choveu, alguém lá observa ou tem um aparelho para observar isso, uma pessoa fez isso lá e choveu. É mais interessante nesse tipo de pesquisa a quantidade de milímetros de chuva, né? Milímetros de água, né? Que tem, né? Essa é mais interessante, porque aí a gente vai verificar o volume de água, né? E isso que pode beneficiar ou também, muitas vezes, igual vocês viram esse ano, né? Tivemos esse ano de 2020 muitos problemas aí com as chuvas, né? Mas poderia ser um gráfico de linhas do tipo lucro de uma empresa, né, no ano de 2019, como que foi? Né, e poderia, o interessante que no caso do lucro, né, não, também, né, a gente poderia ter situações aqui negativas, porque a empresa pode ter um prejuízo, então poderia ter uma faixa aqui para baixo, por exemplo, menos 5, menos 10, alguma coisa do tipo. Outra coisa que eu acabei de falar, milímetros de chuva, né? Que caíam em determinados meses, em determinada cidade, durante o ano tal, ou durante tantos meses, né? Por exemplo, um atleta aí que está correndo 100 metros, né? O desempenho dele em corridas aí, por exemplo, durante o ano, durante janeiro, quantos segundos ele fez, né? Fevereiro, quantos segundos, quantos décimos, né? Centésimos, teria que ser uma coisa do tipo também, tá bom? Então, geralmente, o gráfico de linhas ele tem essa característica, né? Variação com o tempo, tá? Ele é mais indicado para esse tipo de situação. Bom, pictograma ou gráfico pictórico, olha que bonitinho esse gráfico ficou aí, né?
Eu achei que ficou bonitinho, né? Vamos lá. Preferência do tipo de chocolate dos 665 alunos de determinada escola. Picto, né? Gráfico pictórico também. Pictograma ou gráfico pictórico. Tem a ver com o quê? Figuras, desenhos, né? Mas só que tem toda uma escala, tem que seguir alguns parâmetros. Por exemplo, cada barrinha de chocolate dessa aqui, vocês podem ver que tem uma legenda, e sempre vai ter uma legenda, ela equivale a 20 pessoas, entendeu? 20 entrevistados, no caso aqui, 20 alunos, né? Bom, então, por exemplo, quem gosta lá de chocolate ao leite? Olha, 9 vezes 20, 180 pessoas, né? Com amêndoas, tem bastante. O que é amêndoas? É castanha, é aquele castanha do Pará, castanha de caju, né? Essas amêndoas aí. Meio amargo, ó, muito, o povo tá gostando muito de meio amargo, realmente. Isso aqui, essa pesquisa aqui, por incrível que pareça, ela não é exatamente a que eu fiz, mas ela tá bem próximo da que eu fiz, tá bom? Por causa da figura aqui, para conseguir fazer uma divisão bonitinha, né? Então ela tá bem aproximada, porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó, cada coluninha dessa aqui, né? Cada coluna dessa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, que tem 5 pessoas, né? Por exemplo, essa aqui, ó. 1, 2, 3, ó. 15 pessoas. 5 pessoas, ó. 10 pessoas, 10 pessoas, né? E no caso aqui, os tabletinhos, né? Como aqui nós temos 12 tabletinhos, fica mais complicado aqui para fazer as 20 pessoas, né? Então, um tabletinho desse eu não poderia dizer que é uma pessoa, nem duas pessoas, por causa da multiplicidade, entre o 20, né, e 12. Bom, então é isso. O pictograma gráfico pictórico, ele é bem simples, tá? Não cai muito, né? Eu acredito em concurso até pela facilidade dele, mas por incrível que pareça já caiu algumas vezes, tá bom? Já vi com vendas de veículos, com população, né? A quantidade de pessoas variando ao longo dos anos. Tem vários tipos aí de situações que envolvem pictograma, ok? Gráfico de setores, né? Conhecido vulgarmente como gráfico de pizza, né? Peguei aquele mesmo exemplo lá de levantamento de dados, 40 alunos, né? As cores dos olhos, tá bom? Qual que é o segredo de se fazer um gráfico de setores, né? No caso, setores, gente, a gente é um setor o quê? Circular. Tomara que vocês lembrem aí da matéria de geometria plana, né? Tem tudo a ver aí com a geometria plana. Como que se eu fosse fazer isso na mão, como que seria? Por exemplo, olha, tem 20 alunos de olhos castanhos, então eu tenho que fazer uma circunferência, desenhar uma circunferência, né? Pegar o centro e fazer um segmento, né? Um segmento. Aí como é que eu faço? 20 está para 40, né? Assim como esse ângulo aqui está para 360. 20, que é a parte que tem olhos castanhos, está para 40. Assim como esse ângulo aqui, que eu não sei quanto vai ser, no caso vai ser 180 graus, tá? Está para o total, né? Da medida aqui do ângulo de uma volta da circunferência, né? Que é 360 graus, né? Aí como é que eu faço o outro aqui? 14 está para 40, assim como esse ângulo aqui está para 360. Vou achar uma medida de ângulo, vou lá com o transferidor, faço o ângulo, faço outro risquinho. Como é que está esse aqui? 4 está para 40, assim como esse ângulo aqui desse setor roxinho, né? Está para 360 graus. Determino o ângulo, faço o último segmento, né? E aí o que acontece? Esse aqui já vai ficar, é o que vai sobrar, evidentemente é o dele, mas você pode fazer para conferir. 2 está para 40, assim como esse ângulo aqui está para 360 graus. Aí você descobre a medida desse ângulo em graus, tá? Então é assim que se faz esse tipo de situação, também esse tipo de gráfico aqui, né, de setores, né, o gráfico de
pizza, ele é bem indicado para esse uso, tá bom? Bom, esqueci o nome do negócio, que o nome tá errado. Vou arrumar. Histograma, o nome desse gráfico. Como é que eu dou uma dessa, hein? Histograma. Ainda bem que eu... Não tá tão ruim não, né? Histograma. Vai assim mesmo essa aula, hein? Caprichada mesmo, né? Olha só pra você. Gente, o histograma, ele é o gráfico mais indicado quando a gente tem um levantamento de dados, né? Muitas variações. E essas variações, por exemplo, altura, 1,62, 63, 1,70, 1,74, 1,75, a gente faz os intervalos de classes, né? Ele é basicamente um gráfico de colunas, né, de barras verticais, só que cada coluna está coladinha uma ao lado da outra aqui, né? Elas têm os lados delas, né, são comuns, tá bom? Tem partes comuns, né? Esse histograma aqui tá parecendo muitos problemas envolvendo histogramas, tá? E geralmente, tá? O valor que está à esquerda, ele entra no intervalo e o da direita não entra nesse intervalo. 45, por exemplo, entra no próximo. Então, por exemplo, quem fez o exame de sangue lá, HDL, né? Um exame muito comum, né? E deu, por exemplo, 45 miligramas por decilitro, tá? Ele vai estar nessa amarela aqui, não está nessa azul clara, tá bom? Por exemplo, quem teve lá resultado 55 miligramas por decilitro, 55, ele está onde? Nessa daqui, e não está nessa. Quem fez lá, por exemplo, 65, né? Vai estar onde? Vai estar nessa, não vai estar nessa, 65 aqui, ó. Então tá nessa, tá bom? Então é fechado, aberto aqui. Aí começa agora aqui fechado no 45, aberto no 50, 50 já é da outra. O 55 já é dessa coluna, o 60 já é dessa coluna, o 65 dessa. Geralmente o 70 é aberto, tá? É muito incomum a gente ver um histograma que fecha no final, mas existe alguns casos em que o histograma fecha no final. Bom é se a gente tiver a tabela de classes, né, com os intervalos de classe, mostrando para a gente se é possível uma pessoa aqui ter dado o exame 70 miligramas por decilitro. Bom, então é isso, tá? Não vou falar de outros elementos desses gráficos, hoje foi só para comentar mesmo, tá? Esses gráficos. E é isso aí, espero que vocês tenham compreendido esses tipos, um pouco do uso deles, né? Em quais situações a gente usa, tá bom? Então é isso, chegamos ao final da aula 2. Tudo de bom para vocês, viu?